Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez para estudarmos a lição bíblica dominical de jovens. Nessa lição, que é a lição de número 8, veremos a tentação de fugir do julgamento de Deus. Eu sou o diácono Diego Moraes e falo da congregação da Assembleia de Deus em Parnamirim de Boa Esperança, onde somos pastoreados aqui pelo pastor James Costa. Fique conosco até o final, acompanhe essa maravilhosa lição em que aprenderemos mais uma vez a importância de se afastar das tentações. O texto principal se baseia em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O resumo da lição diz o seguinte: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Como todos sabem, estamos estudando nessa revista o perigo das tentações. E hoje vamos aprender uma importante lição com o povo israelita e no contexto do profeta Jeremias. O contexto da época é o seguinte: Israel vai se desviando, e o juízo já é profetizado pelo profeta, e uma tentação assombra Israel para tentar se livrar do juízo de Deus. Vamos ver no decorrer dessa lição como é impossível, queridos, nos desviar da ira do Senhor, que o único caminho mais positivo é o arrependimento e assim alcançamos a misericórdia de Deus. Mas vamos ver o que diz o comentarista da lição no primeiro ponto: o cenário em Judá, Jeremias e o seu ministério. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, isso baseado lá em Jeremias, no capítulo 9 e no versículo 1. E essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá, mesmo sendo chamado para o ministério profético ainda jovem, teve a maturidade e a ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado. Todos nós conhecemos o livro do profeta Jeremias e também sabemos que ele é o autor das Lamentações de Jeremias. Ele era um profeta chorão. Ele mesmo se descreve assim, como que envolto em lágrimas, fala de o seu ministério. Agora imagine receber de Deus a antevisão do que aguardava a nação de Israel, a destruição que estava às portas. Ele tentava, queridos, expressar o que via pelo Espírito de Deus, que estava aguardando Israel se Israel não mudasse de rumo. A rota era de colisão com o juízo de Deus. E Jeremias nunca escondeu que o juízo seria severo e de muito sofrimento. No livro de Lamentações, nós vemos um profeta profundamente triste com a situação que ele sabe que o próprio povo está causando a si mesmo, desobedecendo a Deus. Então estamos nesse contexto em que o profeta Jeremias, o profeta chorão, alerta insistentemente o povo de Israel a respeito do juízo de Deus que estava a caminho. E nós sabemos como a história termina. Israel não se arrepende e vem o juízo dos babilônicos sobre Israel, que é levada cativa, que tem a cidade destruída. No segundo ponto, o comentarista da lição diz o seguinte: Deus adverte ao seu povo sobre o juízo. Queridos, a advertência a respeito do juízo que aguardava o povo de Israel não foi feita somente nos dias de Jeremias. Deus levanta esse profeta para anunciar a iminência, mas as consequências do pecado, da idolatria, da prostituição já estavam descritos na lei de Moisés. A bênção para a nação se fosse obediente e a maldição se fosse desobediente. O que escolhe o povo?
a maldição, a desobediência, se afastar de Deus, ao invés de se aproximá-lo para experimentar da sua bênção. Era a justiça que estava a caminho. E aqui nós começamos a entrar no cerne da nossa lição, porque nós vemos uma nação em pecado, uma nação desviada, uma nação distante e não quer largar o pecado, não quer se desviar da rota de colisão. Terceiro ponto desse primeiro tópico, a busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino por meio dos babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações. Isaías comenta: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. O contexto aqui era de uma nação que estava ouvindo a mensagem de juízo. E que mais do que isso, sabia que o juízo a aguardava, porque Deus assim havia dito. Mas considera abandonar o pecado? Não. Ao invés disso, vai buscar nos egípcios, uma potência militar da época, uma aliança para se proteger dos babilônicos, que estavam crescendo muitíssimo como nação e já começavam a investir em outras, sobre ou contra outras nações, a expandir o seu reinado. Isso assusta Israel. E aqui, queridos, está a nossa primeira grande lição, dessa lição de número 8. Eles vão buscar abrigo no cuidado do Criador dos céus e da terra? Não, para isso eles teriam que abandonar o pecado. Nada de abandonar o pecado. Vamos fazer assim? Nós continuamos em pecado, continuamos em desobediência e vamos em busca do socorro dos egípcios. Eles são uma potência militar, com certeza vão nos ajudar se fizermos uma aliança com eles, no caso dos babilônicos virem contra nós. Bom, queridos, a gente sabe que essa foi uma péssima ideia e Jeremias já advertiu o povo, dizendo que essa busca pelo braço de carne era uma tolice. O juízo de Deus não seria detido nem pelos egípcios, nem por quem quer que fosse. E assim sucedeu. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos aprender o seguinte: maldito o homem que confia no homem, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-o a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido Judá, obrigado a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Após 3 anos, o rei Joaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. Nesse ínterim, antes do cativeiro de 587 a.C., que foi muito mais severo, nesses dias houve uma rebelião, né, pelo rei Joaquim. Rebelião essa que também foi repelida pelo profeta Jeremias, porque ele sabia que aquela condição era consequência do pecado do povo. Mas o rei Joaquim escolheu se rebelar contra a Babilônia. Segundo ponto, maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A condição de Israel é resumida aqui por Jeremias. Era um povo de dura cerviz, cabeça dura, desobediente, pecaminoso, inclinado para a idolatria, mas que rejeitava se arrepender dos seus pecados antes que o juízo de Deus viesse sobre eles. Nesse ponto, cabe a gente lembrar o que disse Jesus para aprender essa importante lição. Um abismo chama outro abismo. É isso que está acontecendo, queridos. O abismo da idolatria, do pecado, da distância de Deus. Ora, daquele coração que se aparta do Senhor, como disse o profeta Jeremias. Porque pior do que estar em pecado é não sentir vontade de se afastar dele.
Esse era o pior pecado de Israel. Era amar o pecado ao ponto de não se arrepender e buscar socorro nos egípcios. São uma potência militar. São o suficiente para nos livrar da mão dos opressores. Se vier a Babilônia ou Deus determinar algum outro juízo, nós vamos ficar bem se estivermos ao lado dos egípcios. A lição que nós aprendemos é essa. Jesus nos adverte. Um abismo chama outro abismo. Ao invés de fazer meia volta e se arrepender, o povo de Israel escolhe se aliar com o Egito. Isso é um lembrete muito profundo, porque foi do Egito que Deus tirou esse povo. Foi do meio de uma sociedade pecaminosa, idólatra, que Deus tirou esse povo. E aí parece que eles querem voltar para lá, manter as suas práticas e fazer aliança. É uma daquelas escolhas ruins que dá para ver logo de cara que é uma péssima escolha. Sair do cuidado de Deus e imerso no pecado e buscar o cuidado do homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Que tenhamos a sabedoria de aprender com os erros do povo de Israel, especialmente nesse aspecto. Então eles escolhem buscar o socorro dos egípcios, e olha o que diz o comentarista da lição, aqui no terceiro ponto desse segundo tópico. Os homens podem ser auxiliadores uns dos outros, mas jamais podem substituir o lugar de Deus para ser a força de outras pessoas. Esse foi o grande erro do povo de Israel. Achar que a presença, o cuidado, o livramento, a bênção, queridos, a bênção de Deus poderia ser substituído pelo amparo humano, pelo poderio, pelo dinheiro, pela influência econômica e política do Egito. Meu Deus, trocar o que eles podiam ter de mais precioso, que era a presença de Deus no seu meio, a sua bênção, bênção de Deus, e não bênçãos mundanas, mas a bênção que vinha do alto. Trocaram isso. Me lembra muito a Esaú, me lembra muito aquele episódio de Jacó, trocar a bênção por um punhado de lentilhas. A história se repete, que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que ela não se repita nas nossas escolhas. E o terceiro e último tópico da nossa lição vem nos ensinar o seguinte: é melhor confiar no Senhor, o coração é enganoso. Primeiro ponto. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles o da rebeldia é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Então, o primeiro passo, queridos, para uma relação saudável, e o que faltou para Israel foi essa boa vontade em se sujeitar, em obedecer à vontade de Deus. O escritor dos Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que Israel teria chegado nesse ponto, tão perto do juízo, e não ter percebido se fosse temente a Deus? Porque no temor do Senhor nós encontramos a vontade de se arrepender dos nossos pecados, porque nós tememos a Deus. Reconhecemos o seu cuidado, o seu poder e a sua justiça. Quem teme a Deus conhece não somente o seu amor e bênçãos, conhece também a sua justiça e maldição. Porque é isso que a Bíblia ensina. Deus age dentro da mais estrita justiça. Paulo escreve dizendo que Deus é severo, Ele é justo, Ele não folga com a injustiça por causa do seu infinito amor. É tanto que Ele deixa a lei de Moisés, mas levanta profetas para avisar que Israel estava em rota de juízo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. É preciso ter temor a Deus. E a Israel faltou isso, seguiu seu coração.
Muitas vezes Satanás faz o homem cair, pecar, e tem usado certas influências para a juventude, ensinando que deve seguir o seu coração. Não, a Bíblia ensina que o coração é enganoso. E ainda nos ensina que há caminhos que ao coração parecem bons, mas que o seu fim são morte. Então é preciso aprender essa lição para vivermos debaixo da bênção de Deus. E no segundo ponto do último tópico da nossa lição está escrito: aquele que confia no Senhor. Se você observou bem, queridos, a leitura que foi feita como texto bíblico dessa lição, você vai encontrar uma passagem muito semelhante ao Salmo 1, Jeremias 17, do 1 ao 10, mas é aqui no 8º versículo que nós vamos ver o Jeremias praticamente parafrasear o que disse Davi. Como os salmos são anteriores a Jeremias, será que Jeremias declamou aqui o Salmo 1? Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Parece muito, não é? Com o Salmo 1, que nos ensina que o que se desvia da roda dos escarnecedores, o que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, o seu fruto vem na estação própria, tudo quanto faz prospera. Essa é a bênção que Deus, queridos, deseja para o seu povo, na obediência. Deus tem prazer em derramar a sua bênção. Sabe qual é o limite para a bênção de Deus? A nossa capacidade de nos manter fiéis, mesmo debaixo da bênção. É Ele quem diz isso dentro de Jeremias, do ministério de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês. E são pensamentos de paz e não de mal. É bênção, queridos, que Deus quer derramar e não a sua maldição. Isso fica muito claro. Então é o que confia no Senhor, é o que vive debaixo da obediência, da humildade, que experimenta a sua bênção. Israel fez sempre as escolhas ruins, parecia ter uma tendência natural aí num sentido contrário do que diziam os profetas e a lei. E para concluir a nossa lição de hoje, esse panorama, né, do nosso canal, o terceiro ponto do terceiro tópico diz o seguinte: o Senhor é juiz. Então, uma coisa que não podemos esquecer, concluir a meditação nessa importantíssima lição, é que Deus é justiça. Nós temos vivido em dias que se fala muito pouco da justiça e do compromisso com o que é correto de Deus. Se fala muito sobre o seu amor, sobre as suas bênçãos, e precisamos lembrar que Ele é rigoroso, Ele é rigorosamente justo. A sua justiça não se pode esquadrinhar, está muito mais elevada que a nossa, queridos. A nossa justiça é comparada a trapos de imundície diante da excelência da justiça de Deus. E Ele não viola a sua justiça para comportar os nossos pecados, a nossa desobediência e a nossa falta de subordinação, a nossa falta de temor a Ele. Então a importante lição que aprendemos aqui é: vamos fazer o oposto do que Israel fez. Estamos sujeitos ao pecado, às paixões desses dias tão difíceis, estamos, queridos. Mas o que não podemos deixar é acontecer conosco o que aconteceu com Israel. Um abismo chamando outro abismo para longe de Deus. Basta ter um coração obediente, temente, para se arrepender quando tropeçar e fazer o caminho de volta, porque o que Deus quer para nós é derramar bênção e não o seu juízo. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. O objetivo do nosso canal sempre foi exaltar a importância desse trabalho, que é a Escola Bíblica Dominical local.
Não esqueça de deixar aqui de seu joinha, de subscrever para sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo. Compartilhe também esse conteúdo para que ele alcance mais pessoas. E nos vemos na próxima aula, se Deus permitir. Fique na paz do Senhor.